E aí, pessoal, prontos para mais uma análise visual? Hoje a gente vai mudar completamente a nossa forma de entender o mundo. Olha só, especialmente para quem está no ensino médio, mergulhando fundo em filosofia e ciência, tem uma coisa muito louca que precisamos entender. O ser humano não percebe a realidade de um jeito neutro. A gente tem essa mania de achar que vê o mundo exatamente como ele é, de forma super objetiva, não é mesmo? Mas a verdade, ironicamente, é que o nosso cérebro é um mestre na arte da ilusão. Hoje a gente vai desmascarar essas armadilhas cognitivas usando uma das teorias mais geniais do pensamento racional. Então, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro. A gente vai começar entendendo a ilusão da realidade, depois vamos passar pelos ídolos da tribo e da caverna, seguir para os ídolos do mercado e do teatro, juntar tudo isso no mapa da distorção, ver a cura científica e, claro, fechar com aquele quiz rápido para fixar tudo. Seção 1. A ilusão da realidade. Vamos direto para a base do nosso problema. Essa ideia maluca de que a nossa experiência diária pode ser, na verdade, uma grande ilusão. Essa metáfora do prisma é simplesmente perfeita para explicar a teoria dos ídolos de Francis Bacon. Imagina um feixe de luz branca e pura, que seria a nossa realidade objetiva. Quando essa luz atravessa o vidro, ela quebra em um monte de cores diferentes, certo? A nossa visão funciona quase do mesmo jeito. Ela não é um reflexo exato do que está lá fora. Na real, é uma imagem super distorcida que passa por um monte de filtros biológicos e sociais antes de chegar na nossa mente. Ou seja, a gente não vê o mundo, a gente vê a refração do mundo. Tem uma crença por aí, muito comum, mas totalmente falsa, de que a nossa mente é como um espelho lisinho, capaz de refletir a verdade sem nenhuma interferência. Sem chance. A ciência cognitiva moderna e a filosofia já provaram exatamente o oposto. A nossa visão é ativamente distorcida por ilusões e vieses que estão super enraizados na gente. E para conseguir enxergar os fatos de verdade, o primeiro grande passo da honestidade intelectual é justamente mapear essas lentes invisíveis que embaçam a nossa percepção. Seção 2. Ídolos da tribo e da caverna. É exatamente esse mapeamento que a gente vai começar agora, olhando para as falhas biológicas internas. Isso ilustra perfeitamente as 4 lentes da distorção que o Francis Bacon mapeou. Ele chamou essas lentes de ídolos. Basicamente, são noções falsas, aqueles hábitos mentais automáticos que simplesmente bloqueiam o nosso acesso à realidade. Cada ídolo age como um filtro colorido mesmo, alterando ativamente a cor e o formato dos fatos científicos e do nosso dia a dia. Entender esses 4 filtros é a chave mestra para a gente sacar de onde vem tantos erros de julgamento. A nossa primeira lente é o ídolo da tribo. E atenção, tribo aqui não é um grupo social específico, tá bem? É a tribo humana, a nossa espécie biológica como um todo. A gente está falando daqueles erros inatos, os bugs que já vêm instalados direto no hardware do cérebro humano desde a evolução. Pois é, a raiz do problema é nossa própria natureza. O cérebro, numa tentativa até meio cômica de economizar energia, quer impor ordem no caos o tempo todo. Ele é super influenciado pelas emoções e tem uma mania incontrolável de ver padrões onde eles simplesmente não existem. O sintoma clássico? Acreditar uma teoria absurda só porque ela parece fazer sentido emocionalmente. É só notar como essas modas de pseudociência envolvendo dietas mirabolantes ganham milhões de seguidores da noite para o dia. Isso é o ídolo da tribo em ação, purinho. A mente preferindo uma historinha dramática e confortável em vez dos fatos frios e concretos. Passando agora para os ídolos da caverna. Enquanto a tribo afeta toda a nossa espécie, a caverna opera numa escala bem menor. São aqueles erros exclusivos, falhas únicas de cada mente individual. A origem desse erro está na bagagem de cada um. Esse filtro é construído pelas experiências pessoais, pelo tipo de educação, os livros lidos, as pessoas ao redor. Tudo isso vai montando uma caverna mental completamente isolada. O sintoma mais perigoso aqui é tentar criar regras universais baseadas unicamente nessa vivência super restrita. Uma dica de ouro, bem prática para o dia a dia para fugir desse viés tão teimoso, é sempre aplicar o seguinte raciocínio. Peraí, isso é uma verdade universal mesmo, ou é só a regra dentro desta bolha social específica? Botar a cabeça para fora da própria caverna é absolutamente essencial para o pensamento racional evoluir. Seção 3. Ídolos do mercado e teatro. Agora a gente tira o foco do indivíduo e vai examinar as falhas sociais e externas que distorcem a percepção. O nosso terceiro filtro são os ídolos do mercado, que às vezes também são chamados de ídolos do foro. E a palavra-chave aqui é comunicação.
Esse erro nasce no meio da praça pública, nas interações do dia a dia e na troca de informações com outras pessoas. Esses erros surgem principalmente por causa da linguagem. O filtro entra em ação quando palavras confusas são inventadas ou usadas do jeito errado, o que deforma ativamente a realidade das coisas. E o sintoma final é um verdadeiro desastre para o progresso científico: o uso de termos super vagos em debates cruciais. Quer um exemplo perfeito de como isso funciona hoje? As redes sociais. Elas atuam como gigantescos amplificadores do ídolo do mercado. Todo santo dia ocorrem aquelas discussões infinitas onde duas pessoas usam a mesmíssima palavra, mas com significados totalmente diferentes. O resultado? Um debate completamente vazio que não tem base em nenhuma evidência científica real. E, finalmente, a nossa quarta lente, os ídolos do teatro. Esses nascem do peso gigantesco dos dogmas históricos e das tradições que vão sendo empurrados de geração em geração. A raiz desse problema é confiar de olhos fechados em sistemas teóricos que nunca foram testados de forma independente. O filtro age como se esses sistemas fossem roteiros de peças de ficção, e a gente acaba acreditando nesse mundinho artificial do palco em vez de olhar para os dados do mundo real. O grande sintoma é aceitar ideias velhas sem a menor crítica, só por causa da autoridade histórica. Aquele famoso "sempre foi feito assim, então deve estar certo". Quando sistemas inteiros se recusam a abandonar uma teoria furada só para manter a tradição, o avanço da ciência é violentamente bloqueado. A autoridade nunca, de jeito nenhum, substitui a evidência. Seção 4. O mapa da distorção. Vamos pular para essa parte e ver como tudo isso se junta num formato bem prático. Olha só que incrível esse mapa de diagnóstico. Essa tabela contrasta perfeitamente as crenças falsas com o mecanismo real de cada erro. A tribo vem da nossa biologia humana, caçando padrões ilusórios no lugar de dados frios e concretos. A caverna é a nossa limitação individual, confundindo a bolha pessoal com a realidade global. O mercado é o erro puramente de linguagem, onde confusão semântica e palavras vagas tomam conta de debates que deveriam usar métricas reais. E o teatro é o erro cego da tradição, aceitando dogmas que já foram cientificamente refutados. É a síntese perfeita de como a mente dá aquelas escorregadas para longe da verdade. E aqui está o ponto crucial: a cegueira sobreposta. Seria reconfortante se esses ídolos atacassem um de cada vez, mas de jeito nenhum. Eles operam todos juntos. A nossa visão diária passa por todos esses filtros de uma tacada só. É o peso da biologia trombando com as limitações de vocabulário, somado à nossa história de vida restrita, e tudo isso esmagado pelos dogmas da sociedade. O resultado é uma realidade completamente obscurecida, e isso tem um impacto coletivo absurdo, especialmente em decisões vitais sobre saúde pública ou meio ambiente, onde muitas vezes os vieses que a gente herda acabam falando muito mais alto que a pesquisa acadêmica de verdade. Seção 5. A cura científica. Com tanta distorção cognitiva assim, como é que a humanidade escapa dessa escuridão mental e avança? O mais fascinante de toda a teoria do Bacon é que ele não entrega só um diagnóstico pessimista para causar desespero. Mapear e reconhecer as ilusões é apenas a pedra fundamental de algo gigantesco, o método científico moderno. Esse método é o verdadeiro antídoto contra as percepções falhas. Ele funciona como um prisma corretivo novinho em folha que alinha aquela luz da realidade. E é exatamente nessa disciplina rigorosa de checar os fatos que reside a ética da ciência e a mais pura honestidade intelectual. A gente aplica essa cura num ciclo contínuo e inquebrável de 3 passos fundamentais. Primeiro, questionar. Duvidar ativamente das nossas crenças iniciais e daquilo que o instinto básico dita. Segundo, observar. Analisar a natureza usando métricas externas e precisas, tirando o peso da emoção humana da equação. E terceiro, testar. Testar as hipóteses de forma rigorosa. Se uma ideia velhíssima falhar no teste prático, ela tem que ir para o lixo. Não importa o quanto ela seja reverenciada ou tradicional. Destruir os ídolos depende dessa eterna purificação da nossa percepção. Só assim o pensamento racional consegue ir para frente. Seção 6. Quiz de fixação. Antes da gente encerrar, bora colocar esse conhecimento todo à prova em um teste rápido. Vamos pensar num cenário bem prático. Se uma teoria é aceita e defendida unicamente por ser uma tradição super antiga, ignorando totalmente qualquer evidência científica moderna que prove o contrário, qual ídolo específico está bloqueando a visão de quem a defende? Pensando naquelas 4 lentes que a gente estudou, a resposta é o ídolo do teatro. É exatamente o que acontece quando se aceita cegamente um roteiro escrito por outros lá no passado.
Dominar essa análise crítica é, sem dúvida, uma ferramenta de defesa mental indispensável para o nosso dia a dia. E fica aqui uma provocação final. Quais são os grandes dogmas da sociedade de hoje que ainda são seguidos às cegas, como se todos fôssemos apenas figurantes numa peça imensa de teatro, sem nunca questionar a validade científica do roteiro? A ciência do nosso próprio pensamento é um exercício que não deve parar nunca.